Daniel capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Amém. Era o ano 605 antes de Cristo. A Babilônia havia derrotado o império assírio, e agora no ano 605 há uma batalha travada entre a Babilônia e o Egito, no qual a Babilônia sai vencedora.
E então com isto Nabucodonosor, ele expande cada vez mais o seu império. E no ano 605 ele chega às portas da cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que eles sitiam Jerusalém e invadem a cidade de Jerusalém, levando cativo o povo de Israel. Nesta primeira leva, porque na verdade por 3 vezes Nabucodonosor, ele invade a terra de Israel. E nesta primeira leva, ele separa, ele pede para que fossem separados jovens em quem não houvesse defeito, jovens que fossem da linhagem real, moços que fossem instruídos na sabedoria e na ciência de Israel, versados no conhecimento, para que eles fossem treinados na cultura e na língua da Babilônia. Nabucodonosor, ele entra no templo e ele pega lá os utensílios da casa de Deus e ele leva para a Babilônia e ele coloca no templo do seu Deus. Mais do que uma guerra entre reis, na verdade era uma guerra espiritual. O que estava acontecendo era que na cabeça das pessoas estava de que era uma guerra entre deuses, na verdade. Os exércitos da Babilônia, com certeza eles iam com seus deuses à frente do exército, levavam as suas orações e oravam aos seus deuses para que os deuses da Babilônia dessem vitória para eles nas batalhas. Para Nabucodonosor, o Deus de Israel havia perdido a guerra. Ele pega como um troféu os utensílios lá do templo, objetos consagrados ao Senhor, objetos santos para o povo de Deus, e ele transporta aquilo juntamente com um grupo de pessoas que são levadas cativas para a Babilônia, e ele coloca as imagens lá no templo, no seu templo, como troféus de que os nossos deuses são maiores, os nossos deuses são mais fortes do que os deuses de Israel. Os deuses de Israel perderam a batalha, e se os deuses perderam a batalha, não há nenhum Deus que vai poder resistir ao exército da Babilônia. Mas na verdade, o problema de Israel era a desobediência. Israel somente foi para o cativeiro porque eles desobedeceram a Deus. Israel, pouco a pouco, na verdade, depois do rei Davi e Salomão, e quando o reino foi dividido, poucos reis de Judá, na verdade, amaram e temeram ao Senhor. A grande maioria dos reis, tanto do norte como do sul de Israel, não temeram ao Senhor, não amaram a Deus, não serviram a Deus. E por causa disto, o Senhor deixou de estar com Israel. O problema não era a força do inimigo, o problema é que Deus já não estava mais conosco. Deus levantou profetas para pregar, Deus levantou profetas para falar, e veio Oséias, e vieram tantos profetas pregando para Israel: voltem-se para o Senhor, olhem para Deus. Mas Israel não obedeceu às palavras dos profetas, antes mataram e perseguiram os profetas, e por causa disto, Deus deixou a Israel para que os babilônios viessem e os derrotassem. A cabeça de Israel: por que isto acontece? Por que que nós perdemos a guerra? Por que que o inimigo invadiu a terra? Na verdade, em nossa vida, muitos dos problemas que nós passamos é porque nós não ouvimos a voz de Deus e não obedecemos ao Senhor. Muitas coisas que nós passamos em nossa vida é porque às vezes o Senhor não está conosco naquele lugar. Naquela decisão, nós não consultamos a Deus, nós não buscamos ao Senhor, nós não vamos ver a palavra, e nós saímos da proteção de Deus,
E então às vezes nós sofremos por causa disso. Nós sofremos muitas vezes por causa dos nossos próprios erros, das nossas próprias escolhas. Não era que Deus não estava querendo proteger a Israel ou abençoar a Israel, mas que Deus não podia estar mais lá. Deus queria estar com o seu povo, mas o seu povo rejeitou ao Senhor. O seu povo falou, nas suas atitudes, nós não queremos Deus em nossa vida. Então Deus saiu daquele lugar. A Bíblia diz no versículo 2 que o Senhor entregou nas mãos do rei da Babilônia a Jeoaquim, e o Senhor entregou. Só o Senhor. Olha só, eles não foram os babilônios que na verdade venceram. Foi o Senhor que entregou nas mãos, porque eles estavam longe de Deus. Às vezes, quando nós perdemos as nossas batalhas, nós achamos que Deus não está no controle das coisas. A mensagem do livro de Daniel é que Deus reina, Deus reina. Deus não deixou de estar assentado sobre um alto e sublime trono. Deus não deixou de ser grande. Deus não deixou de ser todo-poderoso. Deus não deixou de conhecer todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. O problema é que o povo de Deus se afastou do Senhor. Deus não deixou de ser Deus. Deus não deixou de cumprir a sua palavra. Deus não deixou de proteger o seu povo. Na verdade, a Bíblia diz que ainda que a gente seja infiel, Deus continua sendo fiel, mas Deus não continua sendo infiel à nossa infidelidade. Deus continua sendo fiel à palavra que Ele falou que Ele iria fazer. Deus falou para os seus profetas, queria entregar a Israel nas mãos de um povo estranho, que falasse uma língua estranha, por causa da desobediência, por causa das escolhas que eles estavam fazendo. Israel abandonou a Deus, e por causa disto, a Bíblia diz que Deus entregou, Deus permitiu, Deus sabia. Mas quando você lê o livro de Daniel, você vê Deus por toda parte. Você vê Deus mostrando sua grandeza. Você vê Deus libertando a Daniel lá da boca dos leões. Você vê os 3 amigos de Daniel numa fornalha, e lá na fornalha eles não são mortos, não são queimados. Deus não deixou de ser Deus por nenhum momento, meu amado. Ele continua sendo Deus. Mas às vezes, quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos que elas aconteçam, nós começamos a culpar a Deus por aquilo. Nós achamos que Deus nos abandonou, nós achamos que Deus não ouve orações, nós achamos que Deus não sabe do que está acontecendo. Algumas vezes nós acabamos crendo no deísmo que diz o seguinte, que Deus criou a humanidade e entregou a sua própria sorte, que Deus não intervém na história. Deus falou o seguinte: olha, aqui está nas mãos de vocês, vocês fazem a sua escolha, e nem mesmo Deus sabe o que você vai escolher no dia de amanhã. Você acredita que há uma linha evangélica que acredita que Deus não sabe o que vai acontecer? Que Deus não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã? Que Deus não sabe a escolha que você vai fazer na sua vida? Não, Deus sabe, meu amado. Deus sabe as escolhas que você vai fazer na sua vida. Ele é soberano, Ele é todo poderoso. Ele poderia obrigar você a tomar certas decisões, mas Ele não faz isso daí, porque na soberania de Deus, Deus resolveu entregar as decisões, as escolhas para você fazer. Deus não queria um grupo de fantoches, mas Deus queria pessoas que tomassem decisões e fizessem escolhas. Ele sabe até mesmo as escolhas que você vai fazer amanhã. Ele sabe todas as coisas. Deus ele é onipotente, Deus ele é onipresente, Deus ele é onisciente, Deus ele é todo sabedoria, Ele sabe todas as coisas. Nenhum exército era capaz de destruir a Israel se Israel estivesse andando com Deus. Gideão com 300 venceu um exército imenso. Israel, quando ia para a guerra, a vitória não estava nas suas armas. O salmista ele falou: uns confiam em carros, outros em cavalos,
cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor, nós confiamos no Senhor. Sabe, na guerra uns confiam na força das carruagens, na força dos cavalos, mas nós confiamos em Deus, nós confiamos, sabemos quem é o Senhor. Davi, ele falou: com o Senhor eu salto muralhas, com o Senhor eu passo as barreiras. Sabe, meu amado, todas as vezes que Israel estava com o Senhor nas guerras, eles tiveram vitória, independente do número, independente de quantos soldados eles tinham, independente da sua capacidade militar. O segredo da vitória de Israel era que Deus estava com eles, o Senhor estava com eles, o Senhor os tirou do Egito. O problema é que eles se esqueceram disto. Eles acharam que eu não preciso fazer o que agrada a Deus, Deus vai estar conosco de qualquer maneira. Deus colocou princípios que eu posso escolher na minha vida se eu quero ou não andar com o Senhor. Josué, ele falou: olha, vocês têm uma escolha para fazer na vida de vocês. Eu não sei o que vocês querem, mas Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que vocês querem da vida de vocês? Eu e a minha casa vamos servir a Deus. Sabe, queridos, as escolhas que nós fazemos em nossa vida determinam se Deus vai andar conosco ou se Deus não vai andar conosco. Daniel não fez nada de errado. E às vezes a gente passa por situações sem fazer nada de errado. E nós podemos até pensar: por que Deus permite estas coisas? Por que Deus faz estas coisas? Na verdade, Deus não faz, meu amado. O prazer de Deus sempre é fazer o bem. O prazer de Deus sempre é nos abençoar. O prazer de Deus sempre é dar o melhor para nós. O problema são as escolhas. E às vezes o filho faz uma escolha e deixa o pai e a mãe tristes. O marido faz uma escolha e afeta a família inteira. E foi o que aconteceu aqui com Daniel. Mas Deus não perdeu nenhuma guerra, porque Deus não perde nenhuma guerra. Deus continuou sendo Deus. Tudo que estava acontecendo, Deus sabia cada detalhe das coisas. Tudo estava, Deus já havia dito isto muito antes para Israel. Não pegou a Deus de surpresa, porque Deus sabe o teu presente, o teu passado e o teu futuro, meu amado. A Bíblia diz isso daí. Sabe, queridos, quando eu entendo sobre a onisciência de Deus. O que é a onisciência de Deus? A onisciência de Deus é que me diz que Deus sabe de todas as coisas. Quando eu entendo a onisciência de Deus, eu sei que Deus sabe cada detalhe, cada plano. Deus sabe o que eu penso, Deus sabe o que o diabo pensa, Deus sabe o que acontece. Sabe, queridos, quando eu entendo a onisciência de Deus, eu confio no Senhor, e se eu ando em integridade no meu coração, Deus vai abençoar a minha vida em qualquer lugar da terra. Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Na oração do Pai Nosso, Jesus, ele falou o seguinte: não é pela tua vã repetição que as suas orações são ouvidas, porque Deus conhece as suas necessidades antes mesmo de você falar delas. Deus sabe todas as coisas. O salmista, ele fala: o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece os meus pensamentos, o Senhor conhece o meu levantar, o Senhor conhece o meu assentar, o Senhor de longe conhece aquilo que eu penso. A palavra ainda não saiu da minha boca e o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe, o Deus que sabe, ele fala aqui também, ele diz assim: para onde eu fugirei do teu Espírito? Para onde eu posso me esconder da tua presença? Se eu tomar as asas da alva, se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama no abismo, no inferno, o Senhor está lá também. Não tem como eu fugir da tua presença. Sabe, meu amado, eu vejo que estas doutrinas da Bíblia, dos atributos de Deus, quando você conhece o seu Deus, você tem força. Quando você conhece o seu Deus, você enfrenta as dificuldades da vida. Quando você conhece o seu Deus, não há batalha que você tenha medo de enfrentar, não há desânimo que tome o teu coração. O inimigo
não é grande diante do nosso Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós não temos medo do amanhã, nós não temos medo da morte, nós não temos medo de doença, nós não temos medo de necessidades. Nós sabemos que o nosso Deus é grande e é tremendo. Ele remove reis e Ele estabelece reis. A uns Ele exalta, a outros Ele abate. As coisas estão nas mãos do Senhor. Ele é o único Deus. A Bíblia fala isso daí. Nós vivemos em um tempo difícil, nós vivemos em um tempo de crise, mas eu digo para você que o céu realmente não está em crise. Deus não está em crise, Deus não mudou, Deus não está mais fraco, Deus não escondeu a sua mão. Deus, Ele é o mesmo que abre portas e fecha portas. Se eu servir ao Senhor com todo o meu coração, o Senhor vai ser o meu pastor e nada vai me faltar. Se eu servir ao Senhor com todo o meu coração, o Senhor vai guiar os meus passos e vai abençoar a minha casa e a minha vida, mesmo no meio do deserto, meu amado. Mesmo lá na Babilônia, o Senhor vai prosperar a minha vida, como Ele fez com Daniel. Sabe, Deus vai me abençoar em qualquer lugar, se eu o servir com todo o meu coração. Não é o lugar que traz a bênção de Deus, mas sim é a presença de Deus que faz com que eu seja bem sucedido na minha vida. Deus continua sentado sobre um alto e sublime trono. Deus continua governando sobre todas as coisas. Deus continua querendo dar o melhor para os seus filhos. Deus continua cuidando de cada detalhe da nossa vida. Deus continua cuidando de nós. Deus continua sendo Deus, nada mudou. Sabe, queridos, Deus só usa meios diferentes, muitas vezes em nossa vida, para agir em nossa vida. Sabe, se esta porta fechou, quem é o teu supridor? É aquela porta ou é o Senhor? Se aquela porta fechou, Deus tem outras portas, Deus tem outros caminhos, Deus tem outros métodos, Deus tem outros lugares. Deus, Ele é Deus, Ele controla todas as coisas. Quando eu confio em Deus, eu durmo em paz, durmo tranquilo. Eu não durmo cheio de preocupações com o que vai acontecer amanhã. Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. E sempre Deus tem o melhor para a nossa vida. Se você não entender, mesmo que você não entenda, confia. Eu confio sem entender. Você não precisa entender. Você não é Deus. Você não entende tudo, eu também não entendo tudo, mas eu confio independente daquilo que acontece. Não são as circunstâncias da vida que fazem com que eu tenha fé no Senhor. Eu tenho fé no Senhor independente das circunstâncias que acontecem na vida. Minha fé está baseada na palavra de Deus, do que Deus falou. Se Deus falou, está escrito. Acabou. É isto. Jesus te amamos.
Bom dia, eu gostaria de orar por você nesta manhã e creio que Deus tem algo especial para você. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre esta pessoa que está me assistindo nesta manhã. O Senhor sabe das suas necessidades, o Senhor sabe o que está em seu coração. Peço que o Senhor abençoe a sua vida, transforme a sua vida, que a presença do Senhor encha, Senhor, a casa desta pessoa, que o Senhor abençoe a sua família, abençoe o seu casamento, em nome de Jesus, Pai. Que as mãos do Senhor estejam sobre as pessoas que estão agora nos hospitais, nas prisões, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, a oração, que o Senhor transforme estas vidas, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Quero convidar você para visitar a Igreja Bíblica da Paz. Nós temos igrejas em vários lugares, nós temos igrejas no Ceará, em Araripe, em Caririaçu, você que é da região aí de Araripe, Caririaçu, visite a nossa igreja aí também. Nós temos aqui em Poá, nós temos em Guarulhos, nós temos em Jundiaí, em Taubaté, em Bragança Paulista. Eu sei que onde você for, o pastor vai te receber com alegria e eu sei que você vai ser muito abençoado, tá bom? Deus abençoe você, espero você na semana que vem, fique na paz do Senhor Jesus, tchau, tchau. Se você tem sido abençoado com o nosso programa, não deixe de contribuir com esse ministério. Sua ajuda fará com que a palavra de Deus alcance milhares de lares no Brasil. Ore, divulgue e contribua. Associação Proclamai. Nos bancos Itaú, agência 8725, conta corrente 14441, dígito 7, ou Bradesco, agência 2103, conta corrente 029236, dígito 2.